Jeremias, capítulo 35, o versículo 1 e o versículo 2. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e ofereça-lhes vinho para beber. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, que nos alimenta, a Tua palavra, Senhor, que renova, fortalece a nossa fé. Tua palavra, meu Deus, como nós louvamos aqui, Senhor, Tua palavra é viva e eficaz, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Queremos fazer valer a Tua palavra em nossas vidas, Senhor, porque cremos na Tua palavra. Nesse momento, Senhor, fala à Tua igreja, fala aos nossos corações, repreende todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, nos dê sabedoria para entender, compreender, Senhor, que possamos não apenas ouvir, mas ouvir, guardar e praticar a Tua palavra, sendo assim homens e mulheres prudentes. Usa Teu servo, Senhor, eu declaro a minha total dependência de Ti, perdoa os meus pecados, meus erros, Senhor, sim, é debaixo do chamado que eu subo a esse altar para pregar a Tua palavra, que eu diminua, que o Senhor cresça, como nós louvamos aqui. Dá a revelação, mostra, responde, Senhor, em nome de Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Nessa manhã nós vamos falar sobre obediência. E obediência, obedecer, é um dos atributos, é um dos quesitos do cristão, do servo de Deus, daquele que crê em Jesus Cristo. Muitos, infelizmente, vivem em desobediência, porque muitas vezes querem uma direção e não a direção de Deus. E aqui nós vemos que temos um exemplo dos recabitas. Deus, ele fala para Jeremias: Jeremias, você vai até a casa dos recabitas, você vai falar com eles, você vai levar eles até a casa do Senhor, vai levar eles até uma das câmaras e vai oferecer a eles vinho para beber. Só para entendermos o contexto, o profeta Jeremias, nós conhecemos a história. Jeremias, chamado por Deus, dá uma desculpa inicialmente para o Senhor: Senhor, eu não passo de uma criança, não sei falar. Mas Jeremias, ele aprende com Deus, a confiar em Deus. Jeremias, eu que fiz a boca do homem. Jeremias, as palavras que eu colocar no seu coração, você vai entregar. E é interessante que Jeremias, ele vai falando, pregando, profetizando juízo de Deus para o povo, para os reis, Zedequias, porque não se arrependeram, preferiram ficar escutando falsos profetas, preferiram ficar escutando falsos ensinamentos. E Jeremias continua pregando. Jeremias, ele é preso. Jeremias, ele passa por momento é jogado no poço, fica atolado na lama. Depois você, conhece a história, leia, o livro de Jeremias. E aqui Deus, ele nos dá uma lição sobre obediência. Deus, ele falou: olha, você vai até lá e vai oferecer uma coisa para eles. O que Deus falou para Jeremias oferecer para eles? Vinho. Ofereça-lhes vinho para beber. Precisamos estar atentos com o que é oferecido para nós. Muitas vezes, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, coisas são oferecidas através da mídia, através das redes sociais, do celular, não sei quantas coisas são oferecidas. Só que aparentemente mal nenhum. Jeremias, ele vai, obedece a Deus. Jeremias, ele vai até a casa dos recabitas, leva eles à casa do Senhor e prepara e oferece vinho para eles beberem. Até aí não teria, em princípio, nada errado. Só que diz o texto sagrado, diz o versículo 3, então fui falar com Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias,
com os irmãos dele e com todos os filhos dele e com toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Esta câmara ficava junto à câmara dos oficiais e sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda da porta. Então pus jarras cheias de vinho e copos diante dos filhos da casa dos Recabita e lhes disse: bebam. Jeremias obedece a Deus. Exatamente como Deus mandou, Jeremias ordenou. Talvez, na perspectiva de Jeremias, esses homens beberiam o vinho. Deus mandou. Talvez Jeremias pensasse, olha, eles, uma experiência deles com Deus, não sei, porque eram homens de Deus, como diz ali. Jeremias, vai até eles, vai até Anã, os filhos de Anã, filho de Gigdalias, que era homem de Deus, e fala: vamos à casa do Senhor, Deus está mandando todo mundo para lá. Jeremias coloca, enche as taças de vinho e fala: bebam. Está sendo oferecido para eles algo que seria bom, algo que tinha valor, principalmente no período de crise, porque já estava cercado, muitos já tinham sido levados, deportados, era um momento de crise. Nabucodonosor já estava, já tinha atacado, sitiado, levado alguns para a Babilônia. Foi oferecido vinho para eles. Talvez a nossa expectativa, a nossa perspectiva seria aceitar o que está sendo oferecido. Mas lembra que estamos falando de obediência. Se você obedece a Deus, se você teme ao Senhor, tenha certeza que você não vai aceitar tudo que te oferecem. Precisamos ver, estar atentos se o que está sendo oferecido provém de Deus, provém do Senhor ou não. Só que é interessante que eles obedeciam. Eles não aceitaram o vinho que o profeta Jeremias estava oferecendo. Diz o texto sagrado, versículo 6... Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos. No final do versículo 5, Jeremias fala: bebam. E o versículo 6, a resposta deles: não beberemos. Ainda que um profeta venha tentar oferecer algo, cuidado, precisamos estar atentos. Eles tinham uma aliança, eles tinham um ponto de obediência aos homens. Nós vemos aqui que o pai deles tinha uma tradição, tinha um ensino na família deles para não beberem vinho. Por quê? Diz assim o texto sagrado: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos. Versículo 7, não construam casas, não façam plantações, não cultivem, nem possuam vinhas, morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra, que são estrangeiros. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo o que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem as nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Olha o que Deus vai ensinar para nós, para Jeremias. Deus sabia, Deus conhecia esse propósito, essa obediência da família dos Recabitas. E Deus fala: Jeremias, eu vou te ensinar uma coisa. Jeremias, vai até aquele povo, vai até os Recabitas, oferece a eles vinho. Se oferecesse outra coisa, com certeza, provavelmente eles aceitariam. O que eles não podiam era beber vinho. Eles não podiam, o voto deles era beber vinho, construir tendas para que eles viessem ter muitos dias de vida sobre a terra, sobre aquela terra estrangeira. E é interessante que diz que eles obedeciam em tudo que o pai deles ordenava, que a tradição familiar deles tinha. E aqui nós vemos, foi oferecido vinho pelo profeta Jeremias, mas eles tinham um ponto, algo a obedecer. Será que nós temos aceitado tudo que oferece para nós?
Será que talvez você até vem cumprindo, vem obedecido, mas de repente é levado por um mestre, por um homem, como era Jeremias oferecendo e desagradando a Deus? Estamos falando sobre obediência. O verbo obedecer aparece mais de 150 vezes na Bíblia. Eu não contei, mas li sobre isso. Obediência. E sabe o que Deus está querendo ensinar? Olha o que eles dizem, né? O versículo 8: nós temos obedecido à voz de Jonadab. Eles cumpriam, eles obedeciam, eles tinham essa convicção: se nós obedecemos a voz de Jonadab, viveremos muito. Jeremias: nós não beberemos vinho, porque nós obedecemos a voz de Jonadab. Será que nós temos esse posicionamento? Será que nós temos força, ânimo, disposição para filtrar aquilo que está sendo oferecido? E nós temos orientações bíblicas a obedecermos. A Bíblia muito fala sobre obediência. Eu separei aqui 4 textos, já vou compartilhar, são muitos, mas obediência. E Deus está ensinando a Jeremias: olha, se essa família obedece a um homem, se essa família obedece a Jonadab, filho de Recabe, não bebem vinho, está sendo oferecido, ninguém está vendo, estão na câmara, estão ali, ninguém está vendo, bebe só um pouquinho. E quantas pessoas estão cedendo? Talvez, olha, ninguém vai saber, estamos aqui na câmara, ninguém vai ver, ninguém verá, só hoje, só agora, cuidado, um abismo chama outro abismo. Estamos tanto tempo, nunca tomamos vinho, quero experimentar, eu quero. Vocês têm uma obediência, vocês estão obedecendo, tem uma promessa, tem algo, né? Tem uma tradição na sua casa, na sua família, e nós então, mas eles têm esse posicionamento. Jeremias: nós não beberemos, porque temos obedecido à voz de Jonadab. E diz o versículo 10: temos morado em tendas, e assim temos obedecido e feito tudo que o nosso pai Jonadab nos ordenou. Mas, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a marchar contra esta terra, dissemos: venham, vamos nos refugiar em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém refugiados, que Nabucodonosor estava, matando, levando pessoas cativas para a Babilônia. Então eles ficaram com medo e foram para Jerusalém, e ali eles não bebiam vinho, não construíam tendas. Mas Jeremias obedeceu a Deus. Deus manda: olha, vai oferecer vinho. Porque Deus sabia que eles não beberiam vinho. E quantas vezes nós cedemos? E sabe qual a lição que Deus dá para Jeremias? Diz o versículo 13, versículo 12: então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vá e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém: será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens do seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre de novo, vocês não obedecem. Sempre de novo eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho, e corrijam as suas ações. Não sigam outros deuses para servi-los, e assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e aos seus pais. Mas vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Ou seja, vocês não obedeceram. Olha o que Deus faz. Deus leva Jeremias à família dos recabitas e falando: olha, eles obedecem à voz de homens. Assim diz o Senhor: olha, será que vocês, o meu povo, que se chama pelo meu nome, nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras?
que Deus requer de nós? Muitas coisas. E uma delas é a obediência. Nós não podemos ficar, vivendo de qualquer maneira. É muito lindo falar, o justo viverá pela fé. É muito lindo falar, de fé em fé, de glória em glória. Mas é a obediência. Você não pode viver sozinho, você não pode ser um cavaleiro solitário, alguém por si só, por si mesmo. Vivemos na dependência de Deus e obedecemos ao Senhor. Se Ele falar, vá. Se Ele falar, volte, você volte. Se Ele falar, fica, você fica. Obedeça ao Senhor. E há tanto tempo Deus vem alertando o povo: obedeçam as minhas palavras. Não adorem outros deuses, não queimem seus filhos, não adorem Baal. Deus foi levantando profetas e foi levantando, mas mesmo assim o povo desobedecia. Será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras? Que palavra dura. Jeremias está ali diante de uma família, obedecia a voz do pai deles, de um homem, e o povo que não obedece à voz de Deus. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos foi que não bebessem vinho, foram guardadas. Olha só, eles guardaram a palavra de um homem. Talvez o ancião da família, talvez alguém de destaque da família, o pai, chamavam ele de pai, o pai Jonadab, mas guardaram, foram guardadas e eles não bebem vinho até o dia de hoje. Por isso que Deus falou: Jeremias, levanta, vai lá e oferece vinho para eles e você vai ver o que eu vou te ensinar. Cuidado com o que oferecem para você, cuidado, não aceite qualquer coisa. Hoje você obedece a Deus, você obedece ao Senhor. Claro, temos a obediência, paternal, o filho obedece ao pai, estamos falando de coisas espirituais. Você tem um foco, você tem um propósito: eu quero obedecer ao Senhor, eu quero agradar a Deus, eu quero andar nos seus caminhos. Deus está falando para Jeremias: Jeremias, olha como que está desproporcional essa balança, Jeremias. Uns de um lado obedecem aos homens, mas outros de um lado desobedecem a Deus. Olha o exemplo deles. Obedeceram aos homens, mas o meu povo não obedeceu a mim. Se você obedecer ao Senhor, tenha certeza que Deus fará prosperar os seus caminhos. Se você obedecer ao Senhor, tenha certeza que você irá contemplar milagres, você irá contemplar bonança, vai contemplar vitória, vai passar pela provação, pela luta, mas vai ter milagre, vai ter provisão, vai ter porta aberta. Obedeça ao Senhor. Jeremias foi preso, Jeremias foi jogado num poço, atolado na lama, mas depois foi liberto. O general lá de Nabucodonosor foi para ele e falou: olha, o que você falar, Jeremias, você quer o quê? Quer ficar aqui? O que você falar, vamos, deu presentes para ele. Quer ir se você for conosco para a Babilônia, cuidaremos bem de ti, porque é o cuidado de Deus, é o zelo de Deus. Mas aqui nós aprendemos então que diz o versículo 14: foram guardados que não bebessem vinho e não beberam, porque obedeceram às ordens de seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês de novo, vocês não obedecem. Ouça a voz de Deus. Quantas pessoas buscam, renunciam, vêm em vigília, dobram os joelhos, vêm em consagração, quero ouvir a voz de Deus, mas aí quando ouve não quer obedecer. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Quer ouvir a voz de Deus? Tem que estar preparado. Será que você está certo de querer ouvir a voz de Deus? Porque acho que a voz de Deus é bênção, claro, mas fazer prevalecer a vontade dele, não a sua. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Aí Deus vai falar, por exemplo: tá bom, levanta, coloca a mão, vai me servir, vai... não quero. Então quer ouvir a voz de Deus para quê? Tem que obedecer. Nessa manhã Deus trouxe essa palavra ao meu coração, ao seu coração, para que nós venhamos ter esse entendimento de obedecer a Deus independentemente das circunstâncias. Se tem pessoas que obedecem fielmente a homens, guarde isso. Por que não nós que tememos a Deus, que amamos a Deus, não obedecemos ao Senhor? Então não inverta prioridades. Eu fico feliz de você estar hoje na casa de Deus, está na casa do Senhor, não está invertendo, está buscando em primeiro lugar o reino dele.
Veio para cá com alegria, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É alegria. Então o que Deus fez com Jeremias? Jeremias, olha só, vou te mostrar uma coisa. Se tem pessoas que obedecem a homens, a pessoas, de uma maneira tão cabal, tão severa, por que não o meu povo me obedeceu? E nós, por que não obedecer a Deus? E o texto não acabou aqui. A mim que tenho falado a vocês, sempre de novo vocês não obedecem. Deus fala contigo, se você clamar, se você buscar, Deus vai responder. Mas se você está buscando, meu amado irmão, tenha esse entendimento, que eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero a direção de Deus, mas obedeça. É melhor você não ouvir do que ouvir e não obedecer. É melhor você ficar neutro. O ideal é você buscar, priorizar, mas quando ouvir, que você obedeça, porque ouvir e não obedecer, e temos exemplos disso na Bíblia, já vamos falar, pessoas que ouviram e não obedeceram, são muitos exemplos, Jonas, enfim. Mas então ele diz, olha, eu que tenho falado a vocês de novo e de novo através de profetas. Deus fala conosco hoje através da sua palavra, Deus fala conosco hoje através da oração, Deus fala conosco hoje através de homens de Deus, de mulheres de Deus, Deus fala conosco hoje através de circunstâncias. Deus está falando hoje contigo, comigo, porque Ele te trouxe aqui, você não veio aqui à toa, você não veio aqui para um encontro, você veio aqui para buscar a Deus, e Deus está falando aos nossos corações, obedeça! Por isso que ele diz, falei tantas vezes, convertam-se agora, cada um de vocês do seu mau caminho, corrijam as suas ações, não sigam outros deuses para servi-los. Ou seja, Deus está falando assim, trazendo aos nossos dias, falei tantas vezes com vocês, converter do mau caminho, falei tantas vezes, olha, se convertam, corrijam as ações. Todos nós temos ações a serem corrigidas, todos nós temos ações a serem melhoradas. Ninguém é perfeito. Todos pecamos, todos falhamos. Não temos prazer no pecado. Não buscamos o pecado, não vamos atrás do pecado, não maquinamos o pecado, é diferente, mas pecamos. E Deus fala, convertam-se, cada um do seu mau caminho, corrijam as suas ações, não sigam outros deuses. Tem crente seguindo outros caminhos. Tem crentes querendo ir atrás de homens, tem crentes querendo ir atrás e sendo levados por vento de doutrina. Vá direto a Deus, vá direto ao Senhor. É no nome de Jesus que você vai direto a Deus. E aqui nós vemos, vocês não me deram ouvidos, nem me atenderam, diz o final do versículo 15. Se vocês obedecessem, ficariam na terra que eu dei a vocês. Se vocês obedecessem, a história seria diferente, o juízo não viria. Mas não obedeceram, não me atenderam. E diz o versículo 16, os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai, que ele lhes deu, mas esse povo não me obedeceu. Dói ler esse versículo. Deus levar Jeremias até essa família, até os recabitas, para mostrar, olha, eles obedeceram ao pai deles, mas o meu povo não me obedeceu. Às vezes queremos dar o melhor para os homens e não damos o melhor para Deus. Às vezes queremos agradar os homens e não agradamos a Deus na mesma proporção. É claro, não há nada errado em você honrar, ser um bom profissional, não é disso que estamos falando. Seja o melhor no seu trabalho, busque o melhor, crescer profissional, não há nada errado nisso. Mas para Deus tem que ser o melhor. Do que adianta obedecer os homens e não obedecer a Deus? Então Deus falou, olha, eles obedeceram os homens, mas o meu povo não me obedeceu. Por isso, diz o versículo 17, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, porque lhes falei e eles não me obedeceram, chamei e eles não responderam. Deus está falando, olha Jeremias, te levei à casa dos recabitas, não foi à toa. Todo juízo eu vou trazer,
Todo mal, todo juízo que eu disse que viria, virá. Não ouviram, pelo contrário, ouviram falsos profetas. Pelo contrário, te prenderam, te bateram, te lançaram na cova, Jeremias. Não quiseram ouvir a minha palavra. Continuaram servindo outros deuses. E aqui Deus ele fala: eu lhes falei, mas eles não me obedeceram. Se você quer ouvir Deus falando, primeiro ponto, tem que buscar, tem que renunciar, tem que clamar, mas quando você busca ao Senhor, entenda que você terá que obedecer à voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Tem que estar disposto a obedecer. Porque não adianta querer buscar a Deus, ouvir a voz de Deus. Ele responde, Deus fala isso: buscar-me-eis e me achareis. Jeremias mesmo, ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, Jeremias capítulo 33. Anunciar-te aí coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Capítulo 33, versículo 3. Só que não adianta buscar, Deus já vai falar o que eu quero ouvir. Não! Se Deus falar, vai para Nínive, você vai deixar essa busca ter sido em vão? Obedeça, vai para Nínive. Buscar, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Tá bom, levanta, varão valoroso, porque você vai lutar contra os midianitas. Tem que ir lutar, obedecer, e por aí vai. Não ficar titubeando. Quantos ouvem a voz de Deus, mas vão para trás, desanimam, não obedecem? E aqui nós vemos: eu falei, mas não me obedeceram. Eu chamei, mas não responderam. Deus está chamando nessa manhã e você vai responder: Senhor, eis-me aqui. O Espírito Santo de Deus está chamando, vai glorificando, vai exaltando. Deus está chamando, Deus está convocando, Deus está querendo falar. Então obedeça e responda: Senhor, eis-me aqui. Diga: Senhor, eis-me aqui. E o que acontece? Versículo 18, não acabou aqui a história. E a casa dos recabitas, Jeremias disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vocês obedeceram ao mandamento de Jonadab, o pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem para me servir. Deus honrou a obediência deles. Usou eles como exemplo e Deus honrou a obediência deles. Falou: olha, como vocês obedeceram o pai de vocês obedeceram o mandamento de Jonadab, mesmo Jeremias, levando vocês à casa do Senhor, mesmo Jeremias, levando vocês à câmara, oferecendo o copo, a taça cheia de vinho, vocês não beberam. Não aceite qualquer oferta e você será honrado por Deus. Deus vai te honrar. Ah, pastor, mas esse caminho vai ser mais rápido. Mas se você está negociando valores e princípios cristãos, não aceite. Ah, pastor, mas aqui eu votei em um dia o que eu não votei na minha vida inteira. Cuidado, meu amado irmão. O diabo, ele vem com ardil, vem com cilada. Por isso nós precisamos nos renovar, nos fortalecer no Senhor, para estarmos atentos contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6. Deus honrou, Deus fez: olha, vocês obedeceram ao mandamento, guardaram os preceitos de Jonadab, fizeram o que lhes ordenou. Nunca faltará a Jonadab um descendente homem para me servir. Obediência. Eu quero ler apenas 4 versículos, só vou ler. 1 Samuel, o capítulo 15, o versículo 22. 4 versículos que eu separei sobre obediência. 1 Samuel, leremos para encerrar esse estudo, essa mensagem. E aqui você conhece muito bem. 1 Samuel 15, o versículo 22. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir
é melhor do que a gordura de carneiros. Saul desobedeceu. Saul, ele, ainda que direcionado por Deus através de Samuel, chegou um momento que ele desobedece, desagrada a Deus, e Deus repreende a Saul através de Samuel, falando exatamente assim: será que Deus tem mais prazer em holocaustos e ofertas do que o obedecer a sua palavra? Jesus nos ensina: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar não é botar numa caixinha e deixar escondido embaixo da cama, não. Guardar é obedecer. Ele vai falar em Mateus 7, a partir do versículo 24: aquele que ouve minha palavra e pratica, obedece, é prudente, edifica sobre a casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem ali o vento contrário, mas não vai cair, não vai ruir, vai ficar inabalável. Então Deus fala: olha, eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. Não adianta ficar sacrificando, fazendo, agindo e não estiver com Deus. Aprendemos sexta-feira no CCM. Não adianta fazer e não estar com Deus. Estar cheio de atividades, mas não estar próximo de Deus. Por isso que obedecer é melhor que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Lucas, capítulo 6, o versículo 46. Vamos aos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas 6, 46, que diz assim. Aí é Jesus ensinando, Lucas 6, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? E aí ele vai falar exatamente sobre os dois construtores, aqueles que edificam a casa sobre a rocha ou sobre a areia, aqueles que ouvem e praticam, e aqueles que são imprudentes, que ouvem e não praticam. Só que antes ele fala: do que adianta me chamar Senhor e Senhor e não obedecer, e não fazer o que eu vos mando? Hoje muitos, uma multidão está falando Senhor, Senhor, mas não obedecem. Não conhecem os mandamentos, não conhecem a palavra, mas estão fazendo, estão agindo, mas sem obedecer, estão fazendo sem saber se é a vontade de Deus o que eles estão fazendo. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? E o penúltimo texto, 1 Pedro, lá no final da Bíblia, Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 e o 15. Pedro vai ensinar o que nós temos que ser. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e o 15. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então temos que ser filhos de Deus? Sim. Você é filho de Deus? Eu sou, amados. João capítulo 1, versículo 12, todos aqueles que nele crêem, todos quanto receberam que creem no nome de Jesus, recebem o poder de ser filhos de Deus. Mas não adianta pensar que é filho de Deus só para receber a bênção. O bom filho, ele é obediente. Ele diz aqui: como filhos obedientes, que têm uma nova vida, que foram mudados, que foram transformados, ou seja, não fazem mais aquilo que faziam quando estavam na ignorância, sem conhecer a Deus, sem conhecer a Cristo, mas agora buscar a santificação, ser separado, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. E eu encerro Atos, logo após os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, o capítulo 5, para encerrarmos, fazer essa última leitura, o versículo 29. Atos 5, versículo 29. E é exatamente aqui que eu encerro. Exatamente o que Deus mostrou para Jeremias. Atos, capítulo 5,
o versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Deus levantou Jeremias, chamou Jeremias a ir até os recabitas para mostrar para eles, para Jeremias, para nós, que obedeceram a homens. Foram abençoados, Deus honrou. Mas não adianta obedecer a homens e não obedecer a Deus. E se você buscar, se você quer ouvir a voz de Deus, se você está aqui querendo uma resposta, uma direção, Deus vai responder. Mas, pastor, eu estou há tanto tempo buscando uma resposta, uma direção, e Deus ainda não me respondeu. Será que é porque Ele sabe? Será que é porque Ele conhece? Que se Ele responder, você não vai obedecer? Será que Ele sabe? Porque às vezes não é o momento. Será que conhece a nossa estrutura, o nosso coração, e quando Ele falar vai, você não vai querer ir? Então continua buscando um pouco mais, vai trabalhando, vai tratando o coração um pouco mais, porque quando Deus responder é para obedecer. Eles nos ensinam, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Coloque-se de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor. E se você obedecer, meu amado irmão, vai ter bênção, vai ter vitória, vai ter nova vida. Vai falando com Deus, vai adorando, vai levantando as suas mãos. Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Mas Senhor, antes de ouvir a tua voz, que eu esteja preparado para te obedecer, aceitar a tua vontade na minha vida e não a minha. Fala com o Senhor. Quero orar nesse momento. Você está aqui nessa manhã. Está na casa de Deus. Ouvimos a palavra dele foi pregada, foi semeada. Talvez você esteja aqui há tanto tempo em desobediência a Deus, conhece a lei do Senhor, a palavra de Deus, até conhece a vontade de Deus sobre a sua vida. Coloque a mão no seu coração, mas andou em caminhos próprios, tentou ir em caminhos que agradam a si mesmo, caminhos da carne, e não obedeceu a Deus. Deus nessa manhã está dando uma segunda chance. Deus deu várias chances ao povo de Israel. Mandou profetas, falou tantas vezes, mas não obedeceram. E usou o exemplo dos recabitas, uma família que ouviu a palavra e obedeceu o homem, obedeceu o pai deles. Primeiro convite que eu quero fazer aqui nessa manhã, você que talvez esteja longe da presença de Deus e quer voltar a obedecer a Deus, quer voltar aos caminhos do Senhor, quer confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não é igreja, não é religião, não é nada disso, mas é Jesus. Você que quer consertar a sua vida, levanta bem alto uma de suas mãos, levanta bem alto, voltar à casa de Deus, à casa do Pai. Se você assim deseja, levanta bem alto. Você que está aqui nessa manhã, ou em casa, e deseja mudar, melhorar. Senhor, eu tenho buscado, quero ouvir a Tua voz, mas talvez não esteja preparado, talvez não esteja pronto, não tenha estrutura, porque nós não temos, é pela fé. A ouvir a voz de Deus e obedecer. Mas deixa prevalecer a vontade dele na sua vida. Mais importa é obedecer a Deus e não aos homens. Os apóstolos estavam em ameaça, estavam sendo dispersos por causa de perseguição. Falavam para eles: não preguem, parem de falar de Jesus, mas eles pregavam. Mais importa é obedecer a Deus, obedecer ao Senhor.
cuidado que tem sido oferecido para nós. Será que você tem aceitado? Tudo que oferece, tudo que bota à sua frente para comer ou beber. Eu quero orar nessa manhã. Coloca nas mãos do Senhor. Senhor, eu quero obedecer, quero ser um filho obediente. As coisas que eu fazia antes de ter o encontro contigo, não quero fazer mais. Não me deixa, Senhor, voltar. Me ajuda. Não me deixes cair em tentação. Pai nosso, o Senhor estás nos céus. E não me deixe cair em tentação. As coisas que eu fazia, não quero fazer mais. Me ajuda a te obedecer. Talvez você esteja com tantas atividades, às vezes até na igreja, mas não está obedecendo a Deus. Que faz e não sabe se é isso que não tem a certeza, confia. Não sei, é você e Deus agora. Mas busca ouvir a voz de Deus. Ele vai responder. Mas saiba que você está buscando algo que é maior do que as nossas vontades. É maior do que o nosso próprio eu. É ouvir a voz de Deus e conhecer a vontade dele sobre a nossa vida. E assim você possa obedecer. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, nos ajuda a reter aquilo que não te agrada, a mantermos, Senhor, fiéis ao propósito de te servir, te adorar e não aceitar qualquer coisa que nos ofereça. Ainda que venha, ó Deus, de um profeta, ainda que venha, Senhor, de um anjo, mas se não for da tua vontade, que nós venhamos declinar, venhamos rejeitar. Queremos te ouvir, Senhor, ouvir a tua voz e obedecer, estar no centro da tua vontade. Assim, ó Deus, vai renovando, vai fortalecendo, vai enchendo com teu Santo Espírito, Senhor, vai acendendo a chama que uma vez brilhou, como nós louvamos aqui nessa manhã. Levanta, Senhor, homens, mulheres com compromisso contigo, que te adorem em espírito e em verdade, que te obedeçam. Assim oramos, te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.